Olá, pessoal. Vamos dar início ao nosso conteúdo de Química Inorgânica para o curso técnico em Química do Instituto Federal do Piauí. Esse primeiro módulo, a gente vai trabalhar as propriedades da tabela periódica e vamos trabalhar as principais características que envolvem os elementos que estão presentes nessa tabela periódica, bem como especificamente as famílias ou grupos que elas pertencem, que ela possui. Nesse primeiro módulo, nós trabalharemos as perspectivas históricas e trabalharemos também as características dos elementos da família 1A e 2A da tabela periódica. Mas antes de falarmos da tabela periódica em si, das características em si dos elementos da tabela periódica, nós devemos lembrar que esses elementos químicos eles não foram descobertos todos de uma vez só. Esses elementos químicos eles foram descobertos ao longo dos anos. Inicialmente, em 1669, Henning Brand, realizando experimentos com urina e areia, provocando a evaporação da ureia presente na urina, ele observou a formação de um sólido branco. E esse sólido branco que sobrou era exatamente o elemento químico fósforo. Daí, então, teve-se o surgimento ou a descoberta de vários outros elementos químicos. Então, o primeiro elemento a ser descoberto foi em 1669 por Henning Brand como sendo fósforo. A partir daí, vários outros elementos químicos foram sendo descobertos e a comunidade científica da época e até mesmo atual teve uma necessidade em organizar esses elementos químicos que foram descobertos de uma forma lógica. E essa forma lógica foi utilizando-se das propriedades dos elementos químicos que estavam sendo descobertos. Alguns pensadores da época, como o Dolbein, ele tentou organizar os elementos químicos em formas de tríades. Quando se fala em tríades, nos remetemos a três. Ele pegava três elementos químicos que apresentavam características semelhantes e organizavam de acordo com a sua massa atômica. No caso do cálcio, do estrôncio e do bário, ele determinava que a massa do elemento químico do centro, no caso o estrôncio, ele deveria ter uma média, a sua massa deveria ser uma média das massas do primeiro elemento e do último elemento. No caso, a média deveria ser entre a massa do cálcio e a massa do bário. Então, você aproximadamente teria a massa do elemento central. O problema é que muitos elementos, como os metais, não poderiam ser organizados na forma de tríades, até porque esses metais apresentavam características diferentes. E com a descoberta de novos elementos químicos, não se pôde mais organizar em tríades, mas sim em grupos de 4, como o flúor, cloro, bromo e o iodo. E ao longo do tempo, essa tentativa de organizar em tríades foi sendo rechaçada pela própria comunidade científica. Daí então, nós tivemos o parafuso telúrico de Alexandre Charcot-Toin, em 1862, e tivemos as leis das oitavas de Newlands, de Alexander Newlands, em 1864. A lei das oitavas de Newlands foi tida como ridícula na época, por quê? Porque ele queria tornar essa sequência lógica, essa sequência de propriedade, semelhante às 7 notas musicais que nós temos hoje. Ele dizia o seguinte, que a cada 8 notas musicais, ou seja, que a cada 8 elementos químicos, essas propriedades começavam a se repetir. Dessa forma, na mesma família, ele teria quem? Teria hidrogênio, teria flúor, teria cloro, cobalto e níquel. E nós sabemos que flúor, cloro, hidrogênio e o próprio cobalto e o níquel não apresentam características semelhantes. Flúor e cloro sim, mas cobalto e níquel não. Então, dessa forma, não se podia organizar como Newlands estava propondo, que era na lei das oitavas. Mais uma vez, ele esbarrou no problema das massas atômicas. Durante esse período de 1860 a 1869, dois estudiosos fazendo pesquisas de forma isolada, um russo chamado de Dmitry Ivanovich Mendeleev e outro alemão chamado de Lothar Meyer, eles realizaram estudos de forma independente e individual e seguiram para um congresso na Alemanha. Desse congresso da Alemanha, eles saíram com várias novidades e propuseram a seguinte ideia, que os elementos químicos deveriam ser organizados de forma em ordem crescente de massa atômica, mas não só em ordem crescente de massa atômica, mas também com base nas propriedades físicas e químicas dos elementos. Mendeleev ele foi mais audacioso do que Meyer, por quê? Porque Mendeleev ele propôs a existência, a descoberta de novos elementos químicos. Como foi que ele fez isso? Ele organizou os elementos já descobertos em ordem crescente de número atômico e deixou espaços vazios entre os elementos, prevendo que iriam surgir elementos
que teriam as características exatas daquele espaço vazio que ele deixou. Ele errou ao organizar esses elementos em ordem crescente de massa atômica. Mais uma vez, quando se organizou em ordem crescente de massa atômica, alguns elementos não se encaixavam naquelas famílias que deveriam apresentar as mesmas características. Foi aí, então, que Henry Moseley, em 1913, corrigiu essa suposição de Mendeleev e disse que os elementos químicos deveriam ser organizados em ordem crescente de número atômico. Mas como foi que ele constatou isso? Isso ele constatou ao realizar experimentos com bombardeios de metais através de um tubo de raios catódicos. Ele percebeu que as características dos elementos químicos estavam baseadas no número atômico que aquele elemento químico apresentava. Então, elementos químicos com números atômicos semelhantes apresentavam semelhanças e propriedades físicas e químicas. Eis que surge, então, a atual tabela periódica, que foi organizada em ordem crescente de número atômico. Lembrando que Mendeleev ele foi considerado o pai da tabela periódica e Moseley apenas aperfeiçoou essa teoria de Mendeleev. Passando para estudar em si a tabela periódica, a gente sabe que essa tabela ela é dividida em 18 famílias e em 7 grupos. Essas famílias elas podem ser divididas em elementos representativos ou elementos de transição. Todos os elementos representativos terão uma letra A para indicar que são elementos representativos. Já os elementos de transição terão uma letra B ao seu lado para poder indicar que são elementos de transição. Qual é a diferença de um elemento representativo e de um elemento de transição? A diferença entre um elemento representativo e um elemento de transição está mais especificamente na posição do elétron diferencial, a qual subnível o elétron diferencial, ou seja, o elétron mais energético, pertence. Se o elétron diferencial estiver no subnível S ou P, ele vai ser considerado um elemento representativo. Agora, se ele estiver no subnível D ou F, ele será considerado um elemento de transição. Você observa que no caso do cloro, que ele tem número atômico 17 e que, pelo diagrama de Linus-Pauling, você observa em ordem crescente de nível de energia, que o elétron diferencial está lá no nível 3, no subnível P. 3P5. Então, se pela configuração de Linus-Pauling ele acabou em 3P5, se o subnível é o P, constata-se então que esse elemento é um elemento representativo. Agora, no caso do titânio, você observa que ele tem número atômico 22 e que a sua configuração eletrônica terminou em 3D2. Portanto, se ele terminou em D, ele já não é mais um elemento representativo, e sim um elemento de transição. Lembrando que os elementos de transição, eles são divididos em duas partes. Os elementos de transição interna e os elementos de transição externa. E, mais uma vez, o que vai diferenciar um elemento químico ser de transição interna ou externa é a qual subnível ele está pertencendo. Se ele pertencer ao subnível F, ele vai ser um elemento de transição interna, e se ele pertencer a um subnível D, ele vai ser um elemento de transição externa. Algo muito importante a se ressaltar é que todos os elementos que estão na mesma família, eles apresentam características bastante semelhantes. No caso dos elementos da família 2A, você pega o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio, eles são chamados de metais alcalinos terrosos. E esses metais alcalinos, eles apresentam todos propriedades semelhantes. E essas propriedades semelhantes devem-se exatamente à presença do elétron diferencial no subnível S. Períodos. O que são os períodos? Os períodos são todas as linhas horizontais. Lembrem-se, famílias são as linhas verticais, são as colunas, são divididas em 18. Já os períodos são todas as linhas horizontais. O que os elementos que estão no mesmo período apresentam em comum? Esses elementos que estão no mesmo período, eles apresentam em comum o número de níveis ou o número de camadas ao redor do núcleo. Lembre-se, no núcleo nós temos as cargas positivas e as cargas neutras, nós temos os prótons e os nêutrons. E ao redor do núcleo nós temos os elétrons que estão girando na eletrosfera. Então, as camadas ou períodos ou níveis vão indicar a quantidade de níveis de energia que nós temos em cada elemento. Se nós pegarmos, por exemplo, o potássio, que está no mesmo período que o bromo, a gente observa que ambos apresentam 4 períodos, estão no mesmo período. Essa é uma das únicas características que eles têm em comuns.
Retomando, lembre-se que os elementos que estão na mesma família apresentam características bastante semelhantes e que os elementos que estão no mesmo período, que são as linhas horizontais, apresentam o mesmo número de camadas, apesar de apresentarem números de elétrons diferentes. Seguindo, a gente tem a divisão da tabela periódica quanto à natureza dos elementos. Os elementos químicos eles podem ser classificados como metais, como não metais, como semimetais ou gases nobres. No caso dos metais, nós temos características gerais como altos pontos de fusão e ebulição, são sólidos à temperatura ambiente, como na maioria dos casos, com exceção, por exemplo, do mercúrio, que a temperatura ambiente é líquido. São dúcteis e maleáveis, são extremamente fáceis de se formar finos fios, são fáceis de serem moldados. Eles conduzem com perfeição a corrente elétrica e conduzem também o calor com muita eficiência e apresentam um brilho já definido. No caso das propriedades dos não metais, nós temos propriedades que são contrárias dos metais. Eles são maus condutores de corrente elétrica e maus condutores de calor. Podem ser sólidos, líquidos e gasosos na temperatura ambiente, são opacos e não são dúcteis e nem muito menos maleáveis. No caso dos semimetais, nós temos umas características que são transições entre metais e não metais. Portanto, esses semimetais, eles são sólidos à temperatura ambiente, são semicondutores. Você observa que os metais, eles são condutores, ótimos condutores de corrente elétrica e de calor. Os não metais não são bons condutores de corrente elétrica e de calor, mas os semimetais, que têm características e propriedades parecidas com a dos metais e a dos não metais, vão ser semicondutores de corrente elétrica e de calor. No caso dos gases nobres, nós temos os gases que são conhecidos como os gases inertes. São inertes por quê? Porque eles já têm uma certa estabilidade, uma grande estabilidade. E essa estabilidade faz com que poucos, mas poucos mesmo dos gases nobres possam ser encontrados reagindo com outro elemento químico na natureza. Então a gente já passa para o grupo 1, ou metais alcalinos, e a gente observa que esse grupo 1 ele é encabeçado pelo lítio. Mas, acima do lítio, lá na tabela periódica comum, você observa que nós temos o hidrogênio. Por que que o hidrogênio está lá na família 1A? Observe o seguinte, todos os elementos que estão na família 1A, eles apresentam o subnível mais energético, ou o nível, a configuração do elétron de valência como sendo NS1. Como o hidrogênio tem apenas um elétron, para que ele não pudesse ficar solto, para que ele não ficasse solto na tabela periódica, colocou o hidrogênio lá na família 1A. Por quê? Porque todos os elementos da família 1A apresentam como elétron de valência no subnível S1, sendo que esse N ele pode ser maior ou igual a 2. No caso do hidrogênio, nós teremos o 1s1. Então, se ele só tem um elétron de valência, por padronização, considerou como ele sendo um metal alcalino, apesar dele não ser um metal, dele ser um gás. Uma das propriedades mais bem definidas dos metais alcalinos é que eles são extremamente reativos com a água. Essa alta reatividade da água deve-se à facilidade com que os elétrons de valência podem ser perdidos, podem ser cedidos pela baixa energia de ionização que esses elementos químicos apresentam. A energia de ionização ela vai crescer de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, quanto menor a energia de ionização, quanto menor a energia necessária para se retirar um elétron, maior vai ser a facilidade com que ele vai reagir com as substâncias. No caso dos metais alcalinos, quando eles entram em contato com a água, dependendo da reatividade, e lembre-se, essa reatividade ela vai crescer de cima para baixo, ou seja, nos metais alcalinos, o menos reativo vai ser o lítio, sendo que o mais reativo vai ser o frâncio. Então, quando eu pego um desses metais alcalinos e coloco para reagir, por exemplo, com a água, ele vai formar um hidróxido desse metal e vai provocar a liberação do gás hidrogênio. O problema é que essa reação da água com esse metal alcalino, ela é uma reação tão exotérmica, mas tão exotérmica, que provoca a queima desse gás hidrogênio, que vai liberar uma quantidade muito grande de calor. E dependendo da quantidade do metal alcalino que for utilizado, ele pode causar explosões muito grandes. Uma outra coisinha que nós devemos falar é que a ligação no metal puro é fraca em decorrência exatamente da existência de um único elétron na camada de valência. Então, se esses elementos apresentam apenas um único elétron na camada de valência, eles são capazes de formar apenas íons de carga monovalente.
Como já havia falado, eles apresentam baixa energia de ionização e aqui embaixo você vê o link que os direciona para um vídeo no YouTube. Esse vídeo vai mostrar para vocês as reações dos elementos químicos lítio, sódio, potássio, rubídio e césio com a água. Você observa a reatividade dele, você observa a força com que eles vão reagir, ok? Seguindo em frente, a gente tem os elementos do grupo 2, os elementos dos metais alcalinos terrosos. Esses elementos dos metais alcalinos terrosos, eles apresentam propriedades parecidas, propriedades semelhantes aos elementos da família 1A. Essas propriedades desses elementos da família 2A também são em decorrência da facilidade que esses elementos têm em perder 2 elétrons, na baixa energia de ionização desses elementos. A configuração eletrônica desses elementos apresenta como elétron de valência em S2. Então, o elétron mais energético ele vai estar presente no subnível S2. Você observa o magnésio tem número atômico 12, e observa que pela configuração eletrônica, o elétron de valência, o elétron mais energético, está lá no terceiro período, no subnível S. Então, observe que a configuração eletrônica terminou em S2. São muito reativos e não são encontrados livres na natureza, da mesma forma em que os elementos da família 1A, os elementos da família 2A não são encontrados livres na natureza porque são extremamente reativos. Eles precisam ser eletrolisados do material ao qual eles estão formando para poderem ser retirados de forma pura. São átomos grandes, entretanto menores que o seu correspondente na família 1A. Observe, lembre-se de uma coisa, que o raio atômico na tabela periódica ele vai crescer da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, nesse caso, nós teremos como os metais alcalinos os maiores, os elementos químicos como os maiores raios do mesmo período. Então, se eu pegar um elemento químico, 2 elementos químicos que estão no mesmo período e compará-los como sendo a família 1A e 2A, o elemento químico da família 1A vai ter um raio atômico maior do que o da família 2A. Uma outra coisinha que nós devemos ressaltar é que eles apresentam ponto de fusão e ponto de ebulição maiores do que os dos seus correspondentes da família anterior. Uma característica muito grande é quando se fala no magnésio, quando se fala no cálcio, quando se fala no berílio. O magnésio ele é um dos componentes da clorofila. Então, se ele é um dos componentes da clorofila, ele vai auxiliar na fotossíntese das plantas. Já o cálcio, fazendo parte do carbonato de cálcio, você pode encontrá-lo nas conchas de alguns animais marinhos, no exoesqueleto de outros animais. E o berílio, na forma principalmente de berilo, ele pode constituir pedras preciosas. A esmeralda, no caso, aquela coloração verde da esmeralda, ela é um subproduto do cromo 3+. Então, o berilo, que é um derivado do berílio, é quem vai constituir essa esmeralda. E aquela coloração verde, mais uma vez, ela vai ser o resultado de uma impureza do elemento químico cromo 3+. São poucos densos, e ressaltando, e voltando aqui um pouquinho, para que nós possamos falar essa característica, os únicos metais menos densos do que a água que nós temos o lítio, sódio e o potássio, aqui na família dos metais alcalinos. Então, todos os outros metais, eles são mais densos do que a água. Então, quando eu colocar esses elementos para reagirem com a água, se for o lítio, sódio e o potássio, eles reagirão na superfície. Agora, se eu pegar qualquer outro metal e colocá-lo para reagir com a água, eles reagirão de forma submersa. Voltando para o grupo dos metais alcalinos terrosos, nós temos que eles são elementos poucos densos, são menos densos do que os elementos da família 1A, e também reagem vigorosamente com a água e com o ar, exceto o berílio, que ele já tem umas características mais diferentes dos outros elementos da mesma família. Algo que deve se perceber é que quando se provocar uma explosão por magnésio, o ideal é que não se tente apagar com água e nem muito menos com extintores de gás carbônico, com extintores de água e com extintores de gás carbônico. Por quê? Porque eles são extremamente reativos e eu vou estar alimentando a chama dessa combustão. No caso dos fogos de artifício, nós temos a presença de vários elementos químicos da família 1A e 2A, e que esses elementos da família 2A, dependendo do elemento químico a ser utilizado, nós teremos uma coloração diferente. Pessoal, fica aqui o término da nossa primeira aula,
do nosso primeiro módulo. E eu quero agradecê-los mais uma vez pela presença de vocês. E eu quero que vocês participem dos fóruns. É necessária a participação de vocês nos fóruns, é necessária a participação de vocês respondendo às atividades da plataforma, porque nós faremos de tudo para que vocês fiquem zerados de dúvidas, que vocês não tenham dúvida alguma. Então, para que isso ocorra, vocês devem participar dos fóruns, pois nós estaremos assíduos lá, e que vocês tentem ou façam todas as atividades propostas na plataforma. Gente, muito obrigado e até a próxima.